Opa, paz. Chama o Arthur aqui para poder participar. Mano, E aí, Arthur, beleza? beleza, cara. Beleza. Tem como se só girar a câmera um pouquinho, só para ficar na direção correta? Você provavelmente está me vendo de uma forma contrária também. Tranquilo? Só vou fixar o tema aqui. Só um minutinho. Show, Arthur. Agora a gente pode começar. Vamos lá? Boa noite, pessoal. A gente está começando a live aqui só para poder fazer uma entrevista com o Arthur, analista do Serra Macaense, graduando de Educação Física na Universidade da Estácio, aqui de Macaé. E eu começo a entrevista agradecendo primeiramente a ele por ter participado, por ter aceitado o convite. E já começo te fazendo uma pergunta muito interessante para você falar aqui para o público, para o pessoal que está acompanhando a gente, sobre a sua trajetória, como é que se desenvolveu isso até você chegar no Serra Macaense. Então, cara, tá dando pra ouvir direito? Tá tudo certinho. A imagem correta, o áudio tá perfeito também. Na verdade, eu comecei trabalhando em academia, né, cara? Fazendo academia. Uhum, E eu sempre quis trabalhar com futebol, né, cara? Então, eu trabalhei na academia, trabalho recentemente na academia, e tô trabalhando na bem-estar na área do entendi. ponto. Eu comecei a procurar o Serra, trabalhar com futebol, aí eu consegui o estágio. Ah, entendi. E por que que você optou por educação física como universidade? Então, cara, conhece há mais tempo, sabe? Né, cara? Uhum, Então chegou uma época da vida que ocorreu um estalo, porque na família da minha mãe estava tendo muitos casos de diabetes, cara. uhum. Assim, pô, cara, se eu continuar levando esse estilo de vida, eu, né, cara? É Então eu verdade. queria tentar buscar um estilo de vida mais saudável, ocasionou que eu consegui mudar meu estilo de emagrecer e tal. Aí eu pensei, pô, cara, por que que eu não posso ajudar as pessoas a conseguir um estilo de vida mais saudável, cara? Aí eu fui procurar, consegui passar na faculdade e daí aí. Ah, entendi. Isso é muito bom. Essa mudança também de vida é muito importante também, né, cara? E que Pô, bom que você conseguiu mudar um hábito muito grande, né? E alinhado também com o gosto seu, que é pelo esporte. foi E para você, fácil, não é fácil. foi Para você fácil. lá. Eu agora te faço a segunda pergunta, dando continuidade à nossa entrevista. Como foi a sua entrada no Serra Macaense? Então, como eu disse, trabalhando já em academia e tinham colegas meus de faculdade que já trabalhavam no centro. O José Uhum, e o Luan, na época, eles não trabalhavam.
E o caso de não ter certo e vaga de estagiário, eu acho que Entendi. não foi. Aí eu fui em contato com eles, me chamaram para fazer uma entrevista, eu estava muito nervoso. Eu vi essa parada como oportunidade. Então eu cheguei lá nervoso, tremendo, perna tremendo, você sabe, cara. Sei como é que é. O cara me enquadrou lá fazendo várias perguntas. Eu pensei que essa aí respondi, mas de uma maneira boa, saí. Aí eu fiquei na expectativa. Não, porque para mim eu tinha me saído bem, né? Sim, sim, Aí sim. no mesmo dia eu fui trabalhar em outro lugar. Aí eu acho que me comunicou, Ah, entendi. foi o primeiro. Entendi. Entendi, Arthur. Isso é muito importante também. A entrada também no time grande aqui, para nós do interior, né, cara? Serra, o Macaé Esporte, são duas equipes de elite. E quando disputa o campeonato, provavelmente tem uma chance muito grande de ganhar. E se carrega um peso, né? Nem que seja não igual um clube da Série A, mas querendo ou não, tem um peso muito grande também de vestir a camisa, mesmo sendo da comissão ou como jogador, de uma equipe como o Serra Macaense. E dando continuidade às nossas perguntas, como é que foi sua participação no Sub-20 do Serra, Arthur? Cara, então, primeiramente, é, vamos lá para falar aonde os caras iam ser condecorado praticamente, porque a gente é uma categoria muito legal. Eu não sei, Uhum, eu pude ajudar na preparação física e desempenho. Na preparação física em si, depois na análise de desempenho. entendi. Basicamente, no dia a dia, eu auxiliava a posição. Eu era composta por simplesmente três pessoas, que eram eu e mais dois preparadores físicos, e depois mais um preparador físico e eu. Então, dias. Ah, Ah, entendi. é, enquanto isso aí, eu ia trabalhar com preparação física e ainda tirar um tempo para fazer o trabalho de analista. Analisava o treino, analisava tudo Uhum, bem, analisava o que estava errado, que podia melhorar. Aí o treinador, que era o ele me dava, ele, é uma coisa que foi muito importante para mim, cultura, cara. A feedback ele perguntava o que você achou, o que você acha que pode melhorar. Ele sempre me deu essa abertura. Foi ah, muito entendi. importante chegar a ter um espacinho relevante no time. Ah, isso é muito bom. Eu gostaria também que você falasse a respeito o que se explicou um pouco sobre a função do analista, mesmo que indiretamente. Gostaria que você falasse para o pessoal que não tem esse conhecimento o que um analista faz, um analista de dados, né? E você também não está incluso só na parte de analista, mas também na preparação física. Se você poderia intermediar essas duas coisas e poder explicar um pouquinho para a galera que não tem esse conhecimento. Então, cara, o análise de desempenho é uma profissão relativamente muito nova aqui no Brasil. Está chegando agora. Sim. Basicamente, o analista, ele analisa as equipes adversárias e a própria equipe. Mas como você analisar a própria equipe? Basicamente, o analista ele analisa, ele coleta dados quantitativos e qualitativos. Durante o treino, ele vai analisar passos o jogador X errou, quanto o sol teve, qualitativo. Já falando de análise de como é que aconteceu a atividade, qual que rolou, entende? O analista, ele Uhum. basicamente isso. E ele transfere isso, cara. Software de análise, você usa software de edição, por exemplo, para mostrar o que está errado, o que está certo, o que pode melhorar, entendeu? E também, com isso, o analista trabalha na parte de análise de, ou seja, ele, né, analisa jogadores para trazer para o clube.
Por exemplo, pô, Sim. quando de um meia-direita com tal característica, se ele tem um papel de escudo, tentar achar jogadores com a função que o cara está designando. Eu vi também que análise também trabalha analisando também, tipo, a outra equipe com quem você vai jogar, correto? E, e também, se eu não me engano, o Serra Macaense foi a primeira equipe do interior do Rio a implementar isso. O fato de você não só analisar os clubes que você vai jogar, os adversários, mas também a sua própria equipe, como vai se comportar, né, para aquele jogo. Eu acho isso muito, muito interessante, É isso, como a porque análise de dados tem trabalhado. Uhum. como está chegando agora no Brasil, é algo muito novo. Acho que os profissionais agora de primeiro escalão, agora que estão começando a investir pesado nisso. Uhum. Então, se as equipes de primeiro escalão estão demorando para investir só agora, imagine as equipes de baixo escalão. Então, é muito interessante o fato dos caras pioneiros nesse tipo, cara. Uhum. É Isso é porque, muito como eu bom. disse, Serra é um clube de empresa, né, cara? Então, Sim, sim. o mercado é muito para eles ter esse. Ah, entendi. Então, pessoal, vocês que estão assistindo aí, deixa a perguntinha aqui na caixa de perguntas, porque no final da live, eu e Arthur, a gente vai estar discutindo aí a respeito disso. E dando continuidade, Arthur, gostaria que você explicou, né, como a análise de dados mudou o Serra, já chegou a explicar pra gente, e falou também sobre a base, como é que funciona a análise de dados. Então, gostaria que você falasse também sobre como foi essa implementação e como que hoje, querendo ou não, quebrou paradigmas no Rio de Janeiro. Eu gostaria que você falasse isso, sobre essa quebra de paradigmas do interior do Rio, com a implementação da análise de dados feita pelo Serra Macaense. Então, eu cheguei ano passado, eu já cheguei, já tinha uma estrutura. Então, basicamente lá, o que o analista faz? Ele vai para coletar os dados, vai sempre dois Uhum. para coletar os dados em loco, acontecendo na vida, e um cara filmando, certo? Então, Sim, sim. basicamente, uma sala, onde os analistas eles se reúnem para, eu posso dizer, ele vai interpretar esses dados. Então, de que maneira? Com trabalhar. E basicamente é isso. O Serra tem uma sala com computadores, uma TV, porque aí também, quando usa Uhum. esses dados, vai diretamente para o treinador, né? Do treinador. Então, se Sim, tem uma sim. TV onde passa, consegue passar os pontos que nós a gente merece melhorar. Isso é muito bom. Isso ajudou muito também na última competição do Serra, né? Deu um salto muito grande também de como vinha se comportando nas últimas competições, e depois com a implementação da análise de dados e com o preparo físico mais trabalhados, alinhado com a parte de análise, conseguiu-se ter um salto muito grande, né, nas competições que vocês estavam disputando. Na Série B do ano passado, teve um caso de disputar uma partida com o Serrano, lá em Petrópolis. E teve pênalti. Uhum. Estava ganhando de 0 e pênalti no último minuto. O que aconteceu? O goleiro defendeu o pênalti. Mas por que o goleiro defendeu o pênalti? Por causa de um estudo feito no nosso departamento. O outro analista, ele conseguiu analisar a maioria das vezes que o cara batia no canto direito. Então, assim, ó, o cara bate no canto direito. Sempre, aí pegou o direito. Aí o canto direito pegou o pênalti, entendeu? Você vê como é Caramba, que a isso é muito bom. importância dele foi Isso é super boa, muito né? bom, Conseguiu muito bom. essa Dando análise. continuidade, Arthur, é muito interessante saber como isso ajuda nos jogos, né? E, querendo ou não, você só percebe o efeito disso no resultado final, né? Quando o time já tá lá em cima, brigando pelo título. Mas, querendo ou não, é um trabalho que acaba ficando um pouco escondido, né? Porque
é implementado todo dia, analisando cada adversário, incansavelmente também, porque a rotina também do futebol é muito curta, dos campeonatos também, e o projeta também não ajuda aos clubes para ter mais tempo, para você ter uma análise de dados muito mais eficiente do adversário e tanto dos seus próprios jogadores, né? Isso acredito que vai mudar. A gente espera que mude bastante a forma dos campeonatos aqui. É muito resultadista, né, cara? Mas é até importante, a análise é até importante quando as coisas não estão funcionando, né, cara? Porque aí você vai Sim, estar funcionando e numa próxima temporada você vai poder ver, ó, essa temporada não deu certo por causa disso e disso. Então, a partir desses dados, você vai conseguir parar o time num próximo campeonato. entendi. Então, partindo para a próxima pergunta, gostaria que você falasse como foi sua participação na Semana do Conhecimento. Cara, então, a semana que teve lá no CERN, pessoas, personalidades, iam palestrar no personagem do clube. Isso foi muito importante. Foi o primeiro evento que, quando eu cheguei lá, então, eu não conhecia Uhum, ninguém. E cheguei na sala, tinha um monte de gente, não conhecia ninguém. Então, eu falei, cara, e apesar de ser muito importante ver quem estava palestrando, foi tipo me entrosar com a galera do clube, né? Conhecer para quem, sim, sim. como é que funcionava. E para falar das pessoas que teve lá, eu lembro que teve um fisiologista do Vasco, foi muito legal como é que funcionava o clube, como é que poderia trazer essa Entendi. um cara que trabalhava, era psicólogo do Flamengo, se eu não me engano. E na verdade ele mostrou como é muito importante a psicologia também no esporte. Trabalhou aqui no Flamengo, como é que trabalha com a categoria de base. Então essa parada foi muito importante para não só para no quesito de entrosamento do clube, mas também enriquecer eu meu conhecimento sobre outras áreas. Entendi. Isso é muito bom. Agrega muito conhecimento também, né? O fato de você ter essa relação com pessoas também do ramo do futebol e com bastante experiência também, né? Porque, querendo ou não, eles passaram dessa migração também de um futebol que não visava a parte fisiológica, analisando tudo, né? Para a modernização do futebol. E, querendo ou não, o Flamengo é um time que visou bastante isso. Tanto é que a última temporada do time bateu 60 jogos, se não me engano. E se não tivesse análise de dados, os jogadores não iriam aguentar a quantidade de jogos. Com certeza, é um trabalho muito integrado entre todas as áreas, né, cara? Não só da análise, mas também da parte médica. Você falou, o Sim, Flamengo sim. investiu parte desde 2014, tem um investimento em infraestrutura, né, cara? Então, como você vê o resultado do ano, né, cara? Vários títulos aí e tal, entendeu? Sim, sim. Partindo para a próxima pergunta agora, Arthur. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua participação na preparação física. Você deu uma pincelada sobre isso. Gostaria que você falasse mais a fundo como é que é o dia a dia na preparação física dos jogadores no meio de campeonato, no meio de competições importantes e no meio de amistosos também. Então, basicamente, como eu falei, eu entrei lá na temporada. Então, era pré-temporada, né, cara? Sim, Então, sim. minha participação, basicamente, ela se limitou em ajudar o preparador físico. Tinha um planejamento, como que ia fazer as atividades, e eu ia na parte operacional, que era na parte de atividade, daí nessa parte, a parte de aplicar o que eu posso dizer? É, basicamente, a preparação física, ela, você tem um planejamento de macro e de então, basicamente, um macro ciclo, como é uma pré-temporada,
eu acho, antes de começar o campeonato. A gente trabalha com esse período. Uhum. Nesse período, nós temos que trabalhar as semanas. Então, são micro ciclos. E o microciclo é o dia. A gente trabalhava dessa forma. Esses periodizava de cada dia e trabalhar na parte operacional e também ajuda. Entendi. Dando continuidade, então, Arthur, querendo ou não, a preparação física também anda junto com a análise de dados, né? Porque você Não, precisa total. saber do rendimento do jogador, quanto ele vai poder render também, aí você anota tudo isso e Quando, por exemplo, como eu falei, a gente periodizava um exercício, e ao final do exercício, ele tinha que dar, ele tinha que mostrar uma escala de esforço. Basicamente, de dizer que ele não se esforçou tanto que ele exalta. Então, conforme, por exemplo, jogador X, na feira ele se esforçou nível 3. Na terça ele falou que é nível 4. E na quarta ele falou que na quinta a gente vai pegar entendi. menos, vai pegar a maneira mais leve com ele, entendeu? Conforme essas avaliações, vai medindo basicamente a intensidade. Então a gente buscava sempre muito esforço, gerar o condicionamento, mas sempre com responsabilidade. Se a gente pode chegar, pô, tô muito cansado hoje. Então a gente sempre de maneira mais devagar. Ah, entendi. Dando continuidade, então, Arthur, gostaria que você falasse sobre a área que você quer seguir dentro do ramo do futebol, já que você já está como analista do Serra. Se sua preferência seria maior pela parte de analista de dados ou pela de preparação física? Você poderia falar um pouco sobre isso? Então, basicamente, eu comecei criança, eu queria ser treinador, cara. Então, eu pensava em ser treinador real, cara. Hoje em dia, eu procuro não ter esse caminho certo. Eu quero trabalhar no futebol, não curso. Eu sei preparar, eu gosto de preparação física, mas também gosto muito de análise. Uhum, Então, eu busco transitar em todos os áreas. E com o tempo for passando, e eu for ficando mais nesse caminho, eu vou ver, cara. Talvez não. Ver o que a vida reserva pra gente. Mas eu quero ficar nesse meio aí, entendeu? entendi, isso é muito importante. Querendo ou não, você já tá, né, cara? Mas Só aí espero que você consiga, sim, continuar a carreira também na profissão, também pelo esporte, que isso, querendo ou não, mudou sua vida e vai mudar muito mais, né? A cada conquista, a cada porta aberta também, querendo ou não, tem você preparando o time, analisando o time, e às vezes pode surgir uma brecha de você auxiliar, ser um auxiliar técnico ali, e tudo depende do seu desempenho. E pulando para a segunda pergunta, como o futebol mudou sua vida? Você já falou um pouco sobre isso, né? Sobre pelo fato da escolha sua pelo futebol, não só pelo futebol, mas pela área de trabalho sua. Eu gostaria que você frisasse mais um pouco sobre isso e falasse mais a respeito disso, né? Dando continuidade. peço uma pergunta meio complexa, eu acho que vou responder. Cara, como o futebol mudou minha vida? Cara, na verdade, futebol, cara, eu vejo futebol de diversas formas. Futebol como um exercício físico, eu vejo futebol como uma atividade física, eu vejo futebol Sim. como entretenimento e vejo futebol como. Ah, a pessoa fala, política. Também, política entra também no meio do futebol, cara. Então, cara, juntando isso tudo, você pode ter uma reflexão muito forte sobre o futebol. Então, o futebol mudou minha vida, cara. Porque muito paixão, né? Você sabe que eu sou fã de futebol. Então, pô, o fato de você sentar na televisão e despejar todo o
bando de bola, cara, assim, falando assim, parece até que é mítico. Pode falar por você também, é fascinante. Então, Sim, futebol mexe com muita coisa também, né, cara? A parte da emoção nossa, do carinho pelo que você está fazendo e você vê aquilo também, querendo ou não, no seu caso é uma profissão, né? muita Então, pessoa, muito futebol, se muitos além, jogadores com dinheiro, pode ser a família, pode elevar a sua família a diversos patamares, né? porque querendo ou não, o futebol hoje em dia é um mercado que gera mais dinheiro, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado também com isso pelo lado humanizado do futebol, porque é muito difícil você ter esse lado humanizado no mercado que gera muito dinheiro e, e também é muito cruel também o futebol, né? Você vê de perto também esse negócio de lidar com os jogadores. Eu também gostaria que você falasse um pouco, não sei se a gente citou, sobre o seu contato com comissão e jogadores, que é muito importante também. E você tem Então, esse laço de perto, esse contato de perto. Eu gostaria que você falasse sobre isso também. então, só que como são jogadores, foi excelente, cara. Como eu fui treinador, tive oportunidade de interagir, de criar. Os jogadores também foi perfeito, o jogador fez perfeito. Uma coisa que eu não falei para vocês também é que o Uhum. futebol não parece muito, mas o futebol realmente é muito difícil viajar no futebol. Inclusive, eu não viajar o país todo, ficar dias, horas, era muito desgastante. Isso foi importante, como eu estava falando, pô, vou viajar 7 horas de viagem, bagulho. É complicado, cara. Aí começa a desgastar muito, mais fora. Então, a pessoa que trabalha com futebol, tem que gostar mesmo do que faz. Convivência fica muito desgastante, cara. Porque, querendo ou não, é uma profissão, né, cara? Mas a gente finge que não é justamente pelo amor que a gente tem, não é questão de fingimento, né? A gente ama tanto o que a gente faz que a gente não vê isso como uma profissão, mas sim como um hobby, um passatempo, nesse sentido. Eu vejo dessa mesma forma também, e esse é o lado benéfico de se ter o futebol como profissão e como esporte também, algo Também que, tem, sim. eu falo de viagens, tem a parte boa que você conhece lugares, né, cara? Mas eu pensar assim, ir quando tivesse uma trabalhar, você vai para outro lugar. E, por exemplo, eu fiquei em Petrópolis, fui lá em Petrópolis, em Resende, eu falei, fui em Resende, fui em Carlos Moreira, que é aqui perto, entendeu? Pô, o futebol às vezes proporciona algumas paradas. Ah, sim. Torto, a gente já está quase encerrando a live. Eu vou deixar uma pergunta. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta, que eu vi que ela foi de uma entrevista do seu analista, se eu não me engano. E não é uma pergunta, não é uma frase. Se tu queres chegar longe, vira referência onde tu és. Eu gostaria que você me dissesse o que você acha sobre essa frase, se ela está vinculada a você de uma certa forma, e falar um pouco sobre isso, sua Cara, opinião. total, né? Acho que a pessoa, quando ela quer alçar voos mais altos, tá aonde ela vive, né, cara? Diferença Uhum. no onde ela mora, para ou que ela conseguir colar. Mesma coisa quando, por exemplo, tá falando de jogador de futebol. É muito o cara que quer jogar futebol se torna jogador quando vive na cidade. Então, primeiro o cara tem uma mazinha na cidade, saber como é que funciona. O pessoal gráfico
ele consegue ir na frente. E é dessa forma. Na verdade, Sim, sim. você tem atenção, ser uma referência, como a figura diz, para ter o sabor. Entendi. Então, então é isso, Arthur. Agradeço você pela sua presença, pela disponibilidade, por ter aceitado o convite do clube e espero que a gente possa estar retornando esse contato com você mais para frente. E o importante também é levar conhecimento também para a galera que quer ingressar numa gestão, seja como analista de dados, é, ou qualquer outro cargo que seja voltado ao futebol e não tem total visão do que é a respeito disso, né? E o diálogo nosso foi muito bom e o clube agradece imensamente pela sua participação. E se você quiser falar um pouco sobre alguma coisa que você queira discutir, está aqui aberto a respeito disso. Também queria agradecer o convite, cara. Também queria falar da iniciativa do VAR de hoje. É muito difícil engajar em vários assuntos. Sim. Assim, parabenizar a iniciativa. Qualquer coisa, vamos aí, chamar para falar relacionado à atividade física. Quarentena é bem importante, então. Sim, sim. E deixa eu te fazer só uma pergunta para a gente finalizar. A gente já excedeu o questionário aqui e eu gostaria de que você falasse a respeito dessa situação. Eu não sei se você está por dentro ou não. Como é que o Serra Macaense está se comportando em relação à situação que está do isolamento e tudo mais? Você tem alguma informação a respeito disso? Os Ou tem algum jogadores, prazo de retorno? a última vez que fiquei sabendo, no final do mês, de campeonato, lá. Os jogadores estão Hum, em casa. Tem planejamento de pausas de exercício para eles terem em casa e por aí vai indo, entendeu? Caso. é. E a respeito desse lado humanizado que a gente citou anteriormente, é muito complicado também, né, cara, de o pessoal se conscientizar a respeito da vida, né, cara, do ser humano, porque isolamento é primordial em relação a isso, e nós do Clube Desportivo Macaense, a gente não vai ingressar às atividades até ter um respaldo seguro que a gente pode voltar, porque, querendo ou não, são vidas, né, e o atleta, ele pode não ser prejudicado em relação a isso, mas, que eu digo de forma direta, né? Mas ele pode acabar passando para um parente dele, para a mãe dele, para o pai, aí vinha óbito, então aquilo pesa, né, cara? Você levou o vírus para sua casa e você, querendo ou não, matou um membro da sua família por um descuido, entendeu? Essa questão é muito complicada, né, cara? E sobre a atividade física e coronavírus. Os estudos são assustadores, né, cara? Inclusive, na praia, andando de bicicleta, cara, pode estar passando vírus, pode estar recebendo vírus muito, cara. Então é Sim, complicado. E como é muito complicado ficar em casa, ficar o tempo todo em casa, às vezes não é interessante. Mas aí que tá. A atividade física, ela te ajuda no aspecto mental, ficar muito bem com a sua saúde nesse quesito. Então é muito importante você se exercitar, que você não vai estar só o seu corpo, mas também a sua mente. uhum. E se, cara, fazer o seu, olhar para mim, cara, Sim, é muito importante. E é isso, Arthur. Sim, é por isso que não é muito interessante o que a academia diz agora, voltar. Não tem como. O vírus, ele passa uma coisa. é complicado mesmo. Eu escuto algumas manifestações do pessoal do meu time também, falando a respeito da volta, quando que a gente vai voltar e tal. Mas o respaldo é esse, a galera que está administrando o clube junto comigo, a gente
não quer colocar vidas em risco, a gente preza pela saúde dos atletas. Mas, querendo ou não, infelizmente tem pessoas que fura o bloqueio, vai jogar outro tipo de partidas, vai se reunir, mas infelizmente essas pessoas estão ajudando na propagação do vírus e não tem consciência disso, sabe? Infelizmente, e é muito triste, Quanto mais mas continua, nós como, sim, entendeu? nós como clube, a gente abomina isso, entendeu? Então, a gente só volta com um respaldo correto, que é seguro a gente voltar, que a curva desceu para a gente não correr nenhum risco em relação a isso. É isso. Tudo bem, Arthur. É um Valeu, mano. assunto meio chatinho, né? Mas tudo isso vai passar se Deus quiser, todo mundo vai estar de volta. E a gente vai poder conversar sobre diversos assuntos que você vai ter mais experiência ainda para trazer para a gente. Mas Vamos, vamos usar isso de uma forma benéfica. A live, querendo ou não, é um diálogo nosso que passa conhecimento para outras pessoas e traz uma interação. E isso também ajuda, de uma certa forma, na permanência do pessoal em relação ao isolamento. é isso aí. Desde já eu agradeço você, Arthur. Espero que mais para frente consiga se reunir de novo e debater outros temas relacionados ao futebol. Vamos lá. Muito obrigado, Falou. mano. Um abração. Tchau, tchau.